Olá, gente. Nós vamos começar a correção do módulo 1 de língua portuguesa daquele material que a Secretaria de Educação de Joinville, da Prefeitura de Joinville, organizou. O módulo 1 do quinto ano vai ser o que a gente vai fazer a correção nesse vídeo. O módulo 1 começa explicando um pouquinho sobre o que esse material traz. Eles adicionaram essa página também para falar um pouquinho sobre a carga horária de cada componente e começa a atividade com língua portuguesa. Aqui embaixo tem a página, talvez se você baixou o documento nos primeiros dias, essa página mudou. A minha 4 aqui talvez seja a 3 sua aí. A gente começa falando sobre uma reportagem que se chama Arco-Íris da Esperança. Crianças espalham cartazes com mensagens pelo mundo. Essa reportagem vai falar um pouquinho sobre várias crianças que têm montado aí alguns cartazes, né? No mundo todo, que a gente tem a língua inglesa, aqui os cartazes, aqui vai falar um pouquinho sobre algumas casas de Porto, lá em Portugal. Aqui tem mais crianças aqui mostrando os seus cartazes aí, né? Arco-íris e tudo mais. Aqui também tem exemplos na Espanha, na Alemanha e nos Estados Unidos. E a gente aqui na página 6, talvez seja a página 5 aí do seu material, tem duas perguntas aí para a gente saber sobre esse texto, né? A primeira pergunta é: qual o assunto principal da reportagem? E aí a gente vai responder essa questão lá no caderno. É interessante que você anote sempre a página. Se você por acaso não anotou, você marca aí no seu caderno a página que essa atividade aparece. Eu vou anotar aqui também, quero que vocês vão anotando aí. Eu vou seguir aqui página 6, mas você pode marcar aí página 5 mesmo se o material pertence à página 5. Aliás, pegue aí um lápis de cor, uma caneta colorida para a gente ir corrigindo, porque esse vídeo é para correção das questões. Pergunta da página 6, então, qual o assunto principal da reportagem? O assunto principal da reportagem é sobre os cartazes, né? Os cartazes com mensagens positivas. Esses cartazes com mensagens positivas foram espalhados pelas crianças do mundo, né? As crianças do mundo espalharam esses cartazes. A segunda pergunta, ainda dessa página 6, quer saber uma expressão que tem ali no texto. A expressão é a seguinte: os traços são inconfundivelmente infantis e as letras por vezes tremidas, de tamanhos diferentes. O que significa isso? Significa que foram as crianças, né? Foram as crianças que produziram esse material, por isso que as letras tremida, tem tamanhos diferentes e tudo mais. Então isso significa que são cartazes feitos pelas crianças. Essa página aqui vai falar um pouquinho também sobre esse gênero, né? Reportagem, esse gênero textual reportagem, ele pode ser organizado com subtítulos que antecipam a informação que será dada em seguida. Depois ainda vai falar sobre o subtítulo dessa reportagem. Os traços são inconfundivelmente infantis, dizem em vários idiomas. Eu não vou ler os idiomas aqui, né? Mas no português vai ficar tudo bem. Quero que vocês escrevam esse título no caderno de vocês e que vocês criem uma frase de esperança. E aí a resposta é pessoal, né? A frase que tem ali vai ficar tudo bem. E eu vou querer que vocês façam aí uma frase para depois criar um cartaz, né? Pode ser uma folha pequenininha, pode ser uma cartolina, uma folha 4. E esse cartaz bem bonito com a frase que você criou, né? Tem vários exemplos
de cartazes aqui no material. A gente vai depois falar um pouquinho aqui na página 8 sobre o gênero carta, né, que o gênero carta é um meio de comunicação escrito à distância que permite troca de informação entre as pessoas. O remetente é aquele que escreve a carta, o destinatário é aquele que recebe, né? E aqui vai falar um pouquinho sobre que você deve escrever uma carta para uma pessoa que está longe de você. Perguntar como é que ela está, o que você está passando nesse período de quarentena, né? É bom que você reforce os hábitos de saúde, né? E que você e que a sua família está adotando aí para se proteger contra o coronavírus. É bem importante essa atividade aí. A gente se comunica bastante com as pessoas no nosso dia a dia e agora no tempo da quarentena a gente não está pertinho deles, mas é interessante que a gente converse com alguém aí, né? E escrever uma carta para uma pessoa é uma das alternativas aí para a gente trocar essas informações. A próxima atividade lá na página 10, desculpe, lá na página 9, né, talvez seja a página 8 sua aí, é um quadro abaixo aqui da Turma da Mônica. Esse quadro abaixo vai falar um pouquinho sobre o coronavírus e a proteção dele, né, a proteção da gente com ele, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 formas aqui da gente se proteger, tem os personagens aqui da Turma da Mônica, e aqui a gente tem uma atividade que a gente deve fazer. A gente deve circular, destacar ou registrar no caderno os verbos que se encontram no imperativo, aqui no quadro acima. Então fica livre se você quer circular, se você imprimir o material, né? Se você quer destacar, que você quer sublinhar, tudo mais, ou então registrar no caderno. A gente vai registrar aqui os verbos aí. A gente está na página 9, então vou anotar aqui. Página 9. Página 9. E a gente tem aqui uma série de verbos aqui. Vamos começar então. Esses verbos eles têm que estar no imperativo. O que significa um verbo no imperativo? Que expressa uma ordem, um pedido, um conselho, um convite, uma súplica. Aqui no começo a gente já tem um lave, é uma ordem, né? É um pedido que você deve lavar as suas mãos. Mas vamos começar aqui do começo. O coronavírus chegou ao Brasil. E agora, como vamos nos proteger? Nenhum dos verbos que aqui estão no imperativo, né? A gente tem aqui o verbo chegou, chegar, ele não está expressando nenhuma ordem. E aqui a gente tem proteger, também não está expressando nenhuma ordem. Vamos agora para esse primeiro ícone aqui, lave bem as mãos regularmente com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Gente, lave é o primeiro verbo que está no imperativo aqui desse quadro. O segundo verbo está aqui, higienize. Higienize expressa uma ordem, né? E são esses os dois primeiros verbos, então, para a gente anotar. Verbos no imperativo. Lave, higienize. Vamos seguindo. Segundo, quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com lenço ou com o braço, mas nunca com as mãos. Tossir é um verbo, espirrar é um verbo, mas nenhum deles está no imperativo. Reparem que eles estão até no infinitivo, o final R, ir, ar. Cubra é o primeiro verbo que está aparecendo aqui, né? Depois de cubra, a gente não tem mais nenhum verbo que aparece aqui nessa frase, né? Então a gente vai anotar aqui a palavrinha cubra. Aqui no terceiro está dizendo assim, se estiver doente, evite a aproximação com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Estiver é um verbo, mas não está no imperativo.
Evite é um verbo e está no imperativo. Imperativo, então, evite do verbo evitar. Evite. Depois de evite, a gente ainda tem o verbo fique. Ficar, né? Fique. No próximo, aqui está dizendo: não toque em seus olhos, nariz ou boca com as mãos se não estiverem bem limpas. E se tocar, lave as mãos em seguida. Reparem aqui que o verbo tocar aparece como toque e como tocar. Tocar não é no imperativo. Toque está representando uma ordem. Então, toque é o verbo que a gente vai anotar aqui na nossa lista. Se não estiverem bem limpos, se tocar, lave bem as mãos. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Compartilhe é um verbo, mas não está no imperativo. Desculpe, e está no imperativo. Compartilhe. Aqui ainda aparece no último, ó. Evite. Evite a gente já anotou aqui no comecinho, ó. Evite. Mantenha. Mantenha é um verbo que nós vamos anotar aqui também. Mantenha. Mantenha. Mantenha o ambiente sempre ventilado. É isso aí, então. Nós anotamos aqui os verbos, mas reparem que aqui no final ainda tem mais uma atividade para a gente fazer, ó. Responda no seu caderno porque os verbos estão no modo imperativo nas frases acima. E aí, gente, por que eles estão na frase acima? Porque eles estão expressando uma ordem. É isso que acontece aqui. Expressando uma ordem, ó. Lave, cubra, evite, não toque, não compartilhe, evite, mantenha, higienize. Então são verbos que estão no imperativo mandando, né? Mandando, ordenando as pessoas a fazer ou não fazer determinada atividade. A gente agora vai para a página 10. A página 10 vai falar um pouquinho sobre os 15 casos confirmados de coronavírus bem no começo da nossa pandemia aqui em Joinville, né? Reparem que aqui está marcado até o dia 30/3, às 18 horas. Nessa época a gente tinha 15 casos confirmados e nenhum óbito. Não é o caso de agora, né? A gente tem aqui toda uma explicação aqui do começo disso aqui na nossa cidade. E aqui a gente finaliza aqui sobre os casos confirmados dessa pandemia aqui no começo da nossa cidade. Aqui a gente tem duas perguntas, ó. Então a gente está na página 11 e aqui na página 11 nós temos a primeira pergunta que diz assim, ó. Com base nas informações acima, podemos afirmar que... E aqui a gente tem 4 opções para a gente responder. Isso é para a gente ter lá no nosso caderno também, sinalizado lá a página, né? A gente está na página 11 e a página 11 tem essa primeira pergunta aí. Com base nas informações acima, podemos afirmar que... Letra A. Existem crianças que testaram positivo para essa doença. Nessa época não tinha crianças, ó. Tem uma mulher de 52, um homem de 55, 57 anos, 82 anos, 39 anos, 49, 33, 52, 68 e 47 anos. Nenhuma criança que aparecia aqui, então. Então essa opção ela não está certa. Vamos para B. Nenhuma mulher está com a doença. A primeira pessoa que aparece aqui na lista, ela é uma mulher. Tem outras aqui também, então essa opção está incorreta. Letra C. Só pessoas com mais de 39 anos estão com a doença. Vamos dar uma olhadinha aqui então. 52 anos. 33 anos. 33 anos é um número menor do que 39, então letra C também está errada.
Vamos ver a letra D. Estão com a doença pessoas entre 33 e 82 anos. Tem que estar nesse intervalo a idade das pessoas. Primeira pessoa, 52. Segunda pessoa, 33. Terceira pessoa, 57. 82, 39, 49, 33, 52, 68 e 47. Correta, então, a letra D. As pessoas estão entre 33 e 82 anos. Isso lá no começo da pandemia, né? Hoje já não é bem assim. Essa reportagem aí, ela foi feita no começo dessa pandemia aqui na nossa cidade. Então, você anota um X aí, eu não tenho como anotar um X aqui por cima da letra D, mas você marca aí. Nós vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta vai falar sobre o texto, lá na parte de cima, né? Lá na parte de cima tem o texto e foi retirado um trecho do texto. Os novos casos confirmados da doença são de 2 homens, um com 35 anos, que está em isolamento residencial e em recuperação, e outro de 28 anos que chegou a ser internado, mas já recebeu alta e está em isolamento residencial. Reparem que, isolamento residencial está em destaque, está sublinhado. A expressão em destaque significa, e a gente tem 4 opções aí para a gente dar uma olhadinha. Isso aqui a gente tem que passar lá para o caderno, gente. Então, eu vou querer que vocês passem lá para o caderno essa atividade para a gente corrigir agora qual é a opção que está correta, né? Isolamento residencial as palavras ali, é a expressão que está em destaque. Isolamento residencial. Letra A. Que as pessoas permanecem internadas no hospital. A gente sabe que isso não é isolamento residencial, né? Então, a letra A a gente já pode eliminar. Letra B. Que as pessoas precisam ficar o maior tempo possível isolado em casa, usando máscara. Opa, isolamento residencial, casa. Vamos ver as outras opções. Que as pessoas podem sair pelas ruas. Isso não é isolamento residencial. Que as pessoas já estão curadas. Isso também não é isolamento residencial. Então, a opção correta é a letra B, que as pessoas precisam ficar o maior tempo possível isolado em casa usando máscara. Gente, ficou assim então as respostas desse módulo 1 de língua portuguesa. Tem algumas questões aí que a gente precisava corrigir e a gente corrigiu. Um abraço para vocês, um abraço virtual e até a próxima.